Nossa audiência acertou, mas antes queria ler aqui algumas respostas da Selma. Trump, o Prof. Portuga, Trump, claro, Jurassic Studio, Rubio, não foi nenhum deles. Foi o Mark Rutte, secretário-geral da OTAN, durante essa cúpula da OTAN, que teve a participação de Donald Trump, e o contexto foi curioso, inclusive, porque o Mark Rutte falou isso depois que Trump estava falando sobre Israel e Irã, justamente. Ele falou: às vezes o papai, então, tem que usar uma linguagem ali, e Trump saiu dessa cúpula assim, se sentindo o maioral, porque foi chamado de papai, e depois que ele foi chamado de papai também houve toda uma discussão se os outros membros da OTAN seriam apenas crianças, né, ali e Trump, o papai, tomando as rédeas da situação. E só uma informação complementar, foi nessa cúpula também que eles decidiram elevar o percentual de investimento em defesa dos países que fazem parte da OTAN, são 32 países, para 5% do PIB, que é algo que Trump vinha pedindo desde um aumento desse percentual, desde o seu primeiro mandato. Ele tinha falado que, inclusive, não ia defender algum membro da OTAN se ele não cumprisse com esse percentual, inclusive falando ainda durante a campanha falando sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia, que se alguém atacasse algum dos membros da OTAN, que os Estados Unidos não defenderiam se esse membro não cumprisse esse percentual. Lori e Américo, vou começar com o Américo agora, que eu sei que o Américo também estava acompanhando aí direto da Europa. Depois quero saber também a análise do Lori sobre esse aumento desse percentual de defesa da OTAN e também dessa saída de Donald Trump ali super satisfeito da cúpula. Pois dos 32 países membros da OTAN, 31 concordaram em aumentar para 5% esse investimento em defesa até 2035. Tem alguns aspectos diferentes e que a gente precisa dissecar aqui um pouco. Em primeiro lugar, a Europa, de fato, deveria, há muito tempo já, ter acordado para o fato de que ela precisa ser responsável pela sua própria segurança. Os europeus, por muitas décadas aí, acabaram terceirizando isso para os Estados Unidos, que é a grande potência militar, a maior economia do mundo, até por uma comodidade dos europeus, que era para financiar outro tipo de sociedade, outro tipo de projeto, como, por exemplo, o estado de bem-estar social, os benefícios para as pessoas, tentar criar uma sociedade menos desigual, mais igualitária num certo sentido. E fizeram isso acreditando, especialmente depois do final da Guerra Fria, que eles tinham entrado num período de paz, que nunca mais aconteceriam guerras na Europa. A gente precisa lembrar que no século XX as piores guerras do mundo aconteceram em solo europeu. Um número absurdo de vítimas da Primeira, da Segunda Guerra e outras guerras localizadas. Então, depois do final da Guerra Fria, os europeus começaram a acreditar que o continente estava pacificado, na Europa Ocidental o projeto da União Europeia estava avançando, essa sociedade menos desigual estava funcionando, então eles acreditaram que não teriam um risco imediato para a segurança da Europa e começaram, portanto, a investir muito mais recursos em infraestrutura, em investimentos sociais, o que é muito importante e precisa ser feito, e é por isso que a Europa tem níveis de desigualdade menores do que várias outras partes do mundo. Só que a análise principal, que era estamos num continente em paz, o projeto da União Europeia vai funcionar e vai garantir a paz entre todos, se provou equivocado, por conta especialmente de Moscou, do presidente Vladimir Putin. E os europeus demoraram muito para entender os sinais que vinham do Kremlin desde o início do Putin no poder, na virada do século. Eles demoraram demais, foram protelando demais a interpretação dessa análise que eles corriam risco de não estar mais nesse continente em paz e que eles precisavam ser responsáveis pela sua segurança. Bom, então, a Europa talvez devesse ter acordado para esse fato anteriormente. Um outro ponto são as ameaças do Trump. Trump basicamente disse que vai focar no que lhe interessa mais, que é uma disputa geopolítica com a China, por exemplo, e não garantir a segurança da Europa, que ele vê como um custo e não como um investimento.
Então ele começou a forçar todos esses países, basicamente os países europeus, a aumentar o seu investimento em defesa, e exigiu esse número da cabeça dele, 5%. Depois ele deixou até claro, durante uma entrevista que ele deu lá em Haia, durante essa cúpula da OTAN, por que ele estava tão interessado nesse aumento, porque ele quer que esses países comprem armamento de fato, não invistam apenas em burocracia, e ainda acrescentou, e comprem nos Estados Unidos. Então ele quer usar esse investimento, inclusive, para ganho dos Estados Unidos, sendo que nesse momento nem os Estados Unidos investem 5%, nenhum país da OTAN investe 5% do seu PIB em defesa. O país que mais investe é a Polônia, que é mais de 4%, um pouco mais de 4%, o que é muito revelador, inclusive porque é um país que está muito próximo da Rússia, faz fronteira com a Ucrânia e sofreu demais, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, quando foi invadido primeiro pelos nazistas, depois pela União Soviética, e acabou sendo dominado pela ditadura comunista por mais de 40 anos. Então, é um país que tem boas razões para investir, de fato, em defesa. Agora, um último ponto, só para concluir também, um problema para os europeus é de onde tirar esse dinheiro. É muito provável que eles não cheguem nisso, que esse compromisso de 5% não seja alcançado, porque eles tinham um compromisso até agora de 2%, pouquíssimos países chegaram nesse 2% do PIB em investimento em defesa, então eles fizeram uma grande encenação para deixar o papai Trump, falando da frase que a gente destacou, feliz, dificilmente vão chegar nisso, e vão ter um grande problema, que é de onde tirar esse dinheiro. Aqui no Reino Unido, de onde eu falo, por exemplo, o governo anunciou que vai comprar mais submarinos, vai comprar mais aviões de caça para eventualmente defesa do país, e vai tirar esse dinheiro da onde? De programas sociais. Tem uma crise no parlamento enorme neste momento, porque o primeiro-ministro quer cortar benefícios sociais, especialmente dos mais pobres, que no final das contas são quem pagam o pato, e existe uma grande rebelião dentro do Partido Trabalhista sobre isso. Mas a Europa é responsável, no final das contas, pela sua própria segurança e precisa fazer escolhas.